Hoje eu quero falar um pouco mais sobre Cristo com você. De repente, você não entendia algumas coisas, ou você até entendia, e eu quero trazer para você um pouco da profundidade de algumas coisas. E eu quero partilhar com vocês um texto que, segundo escreveu Paulo, né, a igreja de Corinto. Eu quero, ou seja, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Quero partilhar esse texto com você hoje. Se você puder, abra aí a sua Bíblia, em nome de Jesus. Capítulo de número 11, verso de número 17. Paulo está ensinando a uma nova igreja um pouco sobre a cerimônia, né? O momento chamado Santa Ceia. E eu quero ler esse texto com vocês hoje, e a gente entender um pouco mais sobre isso, em nome de Jesus, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a igreja a qual Paulo, o apóstolo, né, o fundador dessa igreja, agora instrui essa igreja a respeito de uma cerimônia, de um culto especial, de um culto de celebração sobre aquilo que Cristo fez, né? E a respeito do que o próprio Cristo instruiu na sua última mesa com os seus discípulos em vida. E é isso que nós vamos ler nesse texto, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 17. Aqueles que encontraram, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição, como resultado, alguns passam fome. Enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa aonde possam comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei. Por isso, pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com o sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comer do pão ou beber do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem para julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e até mesmo adormecem. Algumas traduções, morreram. Se examinarmos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas
quando somos julgados pelo Senhor, estando sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comerem, esperem uns aos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo. Ao se reunirem, eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos, depois, quando chegar aí. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu preciso desmontar algumas coisas aqui, para você entender esse contexto em nome de Jesus. Amém? E depois nós vamos pegar o versículo chave que nós temos, e eu quero que você anote aí um texto que a gente vai citar ele aqui, mas de repente eu não vou ler ele totalmente como a gente fez com esse, que é o de Isaías capítulo 53, que a Bíblia fala sobre a visão que Isaías tem a respeito do próprio Cristo. Mas aqui eu quero desmontar para vocês aqui esse contexto para você entender. A Bíblia diz que eles iam para a Santa Ceia e não era como a Santa Ceia que nós conhecemos hoje, onde você chega ali na frente, você recebe, se você não pegou, você fica à vontade, pode pegar. Tem um copinho, nesse copinho tem um suco, e em cima dele a própria tampinha já tem um pãozinho, que é um símbolo do corpo e o sangue. Mas nessa igreja acontecia o seguinte: as pessoas iam para a igreja, e naquele dia da Santa Ceia eles levavam as suas comidas para dentro do templo. Eles celebravam e faziam um grande jantar, um grande banquete. Porém, a Bíblia diz que alguns levavam comidas, e eles iam lá com bastante comida, com fartura, sentavam para comer com as suas famílias, e ao mesmo tempo pessoas que não tinham o que comer ficavam com fome. Para você entender o contexto aqui, porque aí então Paulo vem alertando eles sobre a Santa Ceia que aconteceu com Cristo, aquela Santa Ceia que Jesus lavou os pés dos discípulos, aquele contexto que ele vai até um lugar onde ele sobe no lugar alto da casa, e lá tem uma mesa preparada. Ele pega então o pão, parte na noite que ele foi traído, ele parte do pão, e ao partir do pão ele simplesmente divide com os seus discípulos. Ele explica o que estava para acontecer. Essa é a real Santa Ceia. A Santa Ceia não aconteceu necessariamente porque Cristo morreu. A Santa Ceia aconteceu para que Cristo instruísse a respeito da sua morte. Não é Santa Ceia morreu e então agora tem Santa Ceia. Não, Cristo sentou com os seus discípulos, então falou do que ia acontecer e o que significava o corpo dele e o que significava o sangue dele. E aí nós entendemos o que Isaías diz lá no capítulo 53: pelas suas pisaduras fomos sarados, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. A gente vai ler isso no final junto com vocês, possivelmente em nome de Jesus. A Bíblia vai contar a respeito disso. Então Paulo estava falando para eles assim: não é legal você ir para a igreja para mostrar para o outro, ou com muita fome, e simplesmente não entender a dor e a necessidade do seu irmão, sentar na mesa e falar que vocês estão lembrando de Cristo. Olha que loucura. Paulo aqui, ele não está tratando só de uma questão espiritual. Paulo está tratando também uma questão sociocultural, de sociedade entre duas classes, e também a questão cultural, onde nós trazemos coisas do nosso lar, da nossa vida, e às vezes não somos tratados na igreja. Ele está dizendo assim: o que adianta você ir para a igreja, levar a sua comida, enquanto o outro que está sentado do seu lado está com fome? Aí ele ainda fala assim: alguns de vocês estão indo para o templo e estão se embriagando. E a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho. Naquela época o vinho era considerado até mesmo uma fonte de remédio. Ele fala assim: alguns que estavam doentes, eles mandavam, dê para eles um copo de vinho. O vinho não era uma bebida, ele era um acompanhamento. E ele está falando assim: não vos embriagueis com vinho. Imaginem só a cena disso tudo acontecendo, as pessoas indo para a igreja. Para você entender o que era Corinto. Corinto era uma cidade portuária e comercial. Boa parte dos produtos que
andavam pelo Oriente e entravam pelo Porto de Corinto, como se fosse hoje uma Santos, uma Itajaí, né? Alguns lugares portuários no Brasil, onde entra a mercadoria que se escoa por todo o país. Era uma cidade que tinha muito dinheiro, mas ao mesmo tempo, todo lugar que tem muito dinheiro também automaticamente tem uma desigualdade social. Você pode pegar a sociedade, você vai ver que dificilmente você vai pegar uma cidade que tem muito dinheiro, que não tem uma grande desproporção de classes sociais. E dentro da igreja, nós não temos classe, nós temos missão. Fala junto comigo, dentro da igreja nós não temos classe, nós temos missões. Que Deus não olha para o seu bolso, Deus não olha para o seu banquete, Deus não olha para aquilo que você tem a capacidade de produzir, porque a Bíblia diz que o dom de riqueza é dele. Se ele quiser que ele pegue alguém que não tem nada e faça dele rico, ele vai acontecer, e vai acontecer na vida dessa pessoa. Mas não é sobre isso. Então o que Paulo está instruindo sobre a igreja é dizendo assim, ó, aquilo que Deus de repente tem abençoado vocês, não é para você vir aqui e mostrar para as outras pessoas, porque aquele que ele fica mostrando, ele quer honra para si, ele não merece honra. Provérbios já dizia isso, Salomão já escreveu a respeito disso. Aquele que procura honra não a merece. Tem pessoas que querem ser tratada com distinções pelo aquilo que ela tem, e Deus não trata ninguém com distinção pelo que você tem, porque senão Jesus não tinha chamado pessoas ao longo do caminho. Jesus não tinha tocado leprosos, Jesus não tinha deixado prostituta lavar os seus pés, Jesus não tinha deixado pessoas que não tinham muita coisa andar atrás dele, a ponto de não ter dinheiro ou nem mesmo comer. Chegava um momento que ele falou assim, eu não posso despedir esse povo com fome, porque eles estão andando atrás de mim. Então Jesus se preocupava com aqueles que eram mais simples. Ao mesmo tempo, eu não estou dizendo para você que enriquecer é ruim, eu só estou dizendo que aqui Paulo está combatendo algo, que dizendo assim, aquilo que Deus está te fazendo prosperar, aquilo que Deus te deu, não te afaste dele. Guarde bem isso, que aquilo que Deus te deu, não te afaste dele, mas aquilo que Deus te dê, te faça mais parecido com ele. Se Deus está colocando você de repente em uma posição social, econômica diferente das outras pessoas, não é para você ser maior, é para você ser mais generoso. A Bíblia diz, quem dá com generosidade, olha que interessante, verá a sua riqueza crescer. Então aqui existia um ponto de desequilíbrio social dentro da igreja, e existia também um momento muito ruim que estava acontecendo. As pessoas estavam indo para a igreja e não estavam discernindo, e agora eu entro num contexto com você, saindo da questão social, indo para uma questão agora mais espiritual. As pessoas estavam indo para dentro da igreja e não estavam discernindo um contexto, que a casa de Deus, que a igreja é um lugar espiritual. Não é um lugar que eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Existe um padrão. Mas ao mesmo tempo, coisas que nós vivemos revelam aquilo que nós temos que fazer. Criança é assim mesmo, ele vai até cair, daqui a pouco ele volta de boa, pode ficar tranquilo. É só sarar um pouquinho a dor, ele vem catar uva aqui de novo, pode ficar tranquilo. Eu estou fingindo que eu não estou vendo ele catar uva ali. Até o final do culto, espero que ele esteja são, em nome de Jesus, e que ele não se embriague com a uva, Se a Bíblia diz, deixai o exame a minhas criancinhas, porque delas são o reino dos céus, não é eu que vou tumultuar o culto por causa de criança, irmão. E nem você, em nome de Jesus, amém? São livres, Tem uns que já estão ouvindo a palavra, estão uns que estão aqui fazendo você ouvir a palavra em nome de Jesus, amém? Fiquem tranquilos, criança. Nunca foi um problema, sempre foi uma solução para nossas vidas em nome de Jesus. Aqui então ele começa a trazer algo espiritual, dizendo para mim e para você o seguinte, presta bem atenção, porque o que vocês estão fazendo não está honrando o que Deus fez por você. A Santa Ceia é um momento que aí eu entro no contexto
desse texto que para mim fez muito sentido, e eu espero que para você também faça muito sentido, que ele coloca a visão dizendo para mim e para você algo que faz muita diferença. Olha o verso 29 do capítulo 11, diz assim: pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem para um julgamento de si mesmos. Segundo a tradução do nosso Aurélio, né, ou do dicionário, Aurélio é só para quem é mais velho um pouquinho, né? Que agora essa galera eu acho que não sabe mais o que é Aurélio, vai pensar que é o nome de alguém, né, ou não é? Quem é da época do Aurélio aqui, levanta a mão. Ah, glória a Deus, pelo menos eu não estou sozinho, né? É ou não é? Que tem uma galera que não vai saber o que é Aurélio, vai pensar que é alguém, né? E se alguém perguntar para você o que é Aurélio, você vai ter que apresentar agora para ele o que é Aurélio, né? Segundo o Aurélio, meu amigo, ele diz que honrar é tratar com diferença, distinção, e não é tratar por necessidade, mas sim com honrarias. Então, quando Paulo escreve esse texto, ele escreve algo com muita profundidade. Paulo, quando escreve essa carta, ele não está só corrigindo a igreja, mas trazendo a consciência da correção. Porque muitas vezes nós somos corrigidos em algumas coisas, mas não trazemos a consciência. Mas Paulo está trazendo a consciência. Ele está dizendo assim: tudo bem se você tem dinheiro para você levar para o culto de Santa Ceia picanha, tudo bem se você tem dinheiro para você comprar vinho, tudo bem. Isso não quer dizer que você não é cristão, mas você tem que entender que se você for comer e alguém tiver com fome do seu lado, essa pessoa não pode continuar com fome. Esse é o primeiro ponto que ele diz. Não quer dizer que você é responsável pela condição daquela pessoa, mas se você está num ambiente, Deus te deu mais, você se torna responsável pelo aquele momento na vida daquela pessoa. O que isso quer dizer? Às vezes nós estamos vivendo coisas que você vê alguém sofrendo algo e você não fala nada. Você fala assim: não é problema meu. Aqui a Bíblia está dizendo que é problema seu. Se Deus colocou você no mesmo ambiente com aquela pessoa, ela não tem a mesma consciência, ela não tem o mesmo alimento, seja esse físico, emocional, espiritual, como você agora está responsável por ela. Paulo está dizendo assim: que adianta vocês estão indo na igreja, estão se fartando, tem pessoas que nem esperam o culto acabar, já está comendo. E ele está dizendo, e os outros estão no final do culto com fome. Ele fala assim: isso que vocês estão fazendo não honram o Senhor. Porque se você for ver o texto original, ele diz assim: tendo Jesus pegado o pão, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Ele serviu aos seus discípulos, ele deu as porções para os seus discípulos. E olha que loucura, quando nós vamos fazer a comparação dos dois textos, aqui as pessoas levam e comem e se fartam e vão embora. Aqui Jesus, ele pega o pão, molha no vinho, chama aquele que já tinha traído e fala assim: come desse pão. Quando nós falamos de Santa Ceia, você sentar na mesa com aqueles que te fazem mal e fazer bem para eles. Tem pessoas que acham que a vida cristã é só liberar perdão. Não, liberar perdão é só a primeira fase. Liberar perdão é só o primeiro momento. Liberar perdão é só o primeiro passo que vocês dão. A Bíblia está dizendo para mim e para você que aqueles que te traem podem sentar na sua mesa e você vai molhar o pão no vinho e vai dar na boca dele. Sabe o que era molhar pão no vinho? É tratar com honra. Olha que loucura. Aqui as pessoas estão indo para um ambiente onde Jesus sentou e falou assim: ó, daqui 12 horas ou daqui 24 horas eu vou estar morto, e eu estou aqui fazendo a minha última refeição com você. Você sabia que os prisioneiros no corredor da morte, ele tem direito à sua última refeição? No Brasil nós não temos essa questão, mas os Estados Unidos, por exemplo, tem, e ele tem direito a uma última refeição. Ele pode escolher o que ele quiser comer. Ele pode comer churrasco, ele pode comer a última refeição dele. Aí você fica pensando assim: o quanto é triste aquela pessoa poder escolher a sua última refeição. Imagina se você pudesse escolher a sua última refeição, e além de escolher a sua última refeição, você vai escolher 12 pessoas para comer a sua última refeição. E dentro dessas 12 pessoas, alguém que está lá é o culpado de você morrer, não você.
Já parou para pensar? Quem deveria estar sentado naquela mesa para morrer na cruz era Judas, porque Judas havia traído, Judas havia pecado, Cristo não. Sabe o que Cristo está falando quando ele molha o pão no vinho e põe na boca de Judas? Ele fala assim: era para você ter morrido, era para você morrer, mas mesmo você me traindo, eu vou morrer no seu lugar. Sabe o que acontece? Nós estamos indo para as igrejas, nós estamos indo para as reuniões, para os lugares de culto, e nós estamos tratando esses lugares como qualquer lugar. Nós estamos tratando a mesa do Senhor como qualquer coisa. Nós estamos tratando aquilo que Deus confiou a nós como qualquer coisa. Vamos começar pela nossa casa. Antes nós falamos de fora, vamos começar a falar de dentro. Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado o seu esposo? Como você tem tratado os seus pais? Como você tem tratado os seus filhos? A Bíblia diz algo assim: se você diz que ama a Deus e não ama teu irmão, é mentira. Porque como você pode dizer que você ama alguém que não vê, se você não consegue amar aquele que você está vendo? Como você pode dizer que você é alguém que merece sentar numa mesa como essa, e você não consegue abaixar a cabeça quando seu pai e a sua mãe falam alguma coisa para o seu bem? Você não consegue respeitar quando você não está perto deles, porque quando você está perto você não faz o que desagrada, mas quando você está longe, às vezes você faz o que os seus pais não aprovam. Um dos meus maiores arrependimentos da minha vida é eu ter me envolvido com dependência química, e quando a minha mãe pegou, ela me abraçou e disse assim: eu te amo. Já falei isso para vocês inúmeras vezes, não tem uma vez que eu não falo disso, que isso ainda não ecoa no meu coração. Esses dias eu estava ouvindo alguns áudios dela, eu vi o quanto eu errei naquele áudio. Ela fala um monte de coisa, e de repente eu respondo, e ela no final do áudio ela falou assim: filho, eu te amo. Eu falo assim, porque o dia estava corrido, eu falo: mãe, pode ficar tranquila, daqui a pouco eu passo aí e resolvo as coisas para a senhora. Foi só isso. Ela, no meio de todas as dores, ainda falou no final da frase: eu te amo. E eu, com toda a pressa, no final eu não falei eu te amo. E aí eu fico lembrando que o eu te amo dela é o que me tirou das drogas. Lógico, com a presença de Deus, logo com o Espírito de Deus, mas alguém que olhou para mim e falou: eu te amo. E por muitas vezes a gente fala que ama as pessoas, fala que ama o esposo, fala que ama a mãe, fala que ama o pai, fala que ama a esposa, mas quando está longe, fere o princípio da honra. Eu estava numa mensagem uma vez que o pregador disse: quem é você quando ninguém está te vendo? Está passando o tempo, e sabe o que está acontecendo? As nossas igrejas estão virando igreja de Corintos. Irmãos, eu não sou contra colocar um painel de LED na igreja, eu não sou contra colocar iluminação, eu não sou contra as salas das crianças ter climatização, eu não sou contra a gente fazer um jantar para as crianças, eu não sou contra a gente ter cadeiras confortáveis, eu não sou contra a gente ter bancos confortáveis, estacionamento, eu não sou contra nada disso, mas eu sou contra a gente ter tudo isso e não lembrar que no final quem deve ser honrado na mesa é Cristo. Sabe o que tem acontecido? As pessoas estão criando habilidades, as pessoas estão criando ambientes, mas quando nós sentamos na mesa, sabe o que acontece? Falta o que o verso 29 diz: pois se comem o pão e bebem do cálice sem honrar o corpo, não serve para nada. Se eu venho aqui e toco um instrumento, se eu venho aqui e dou uma boa noite e não honro o corpo dele, no final, tudo que eu estou fazendo não serve para nada, a não ser para minha própria condenação. As pessoas estão tratando aquilo que Cristo fez como nada.
Porque a gente lembra dele, mas quando a gente precisa, mas a gente não lembra dele sobre o que ele fez por nós. Porque lembrar daquele que pode me dar algo quando eu preciso é fácil, mas lembrar daquilo que ele fez quando eu não merecia ter nada é difícil. Esse dia eu estava sentado numa mesa com algumas pessoas da igreja e eles falaram assim: pastor, por que você serve a Deus? Por tudo que ele tem feito na sua vida, por tudo que ele vai fazer. Eu falei assim: eu sirvo a Deus pelo que ele me comprou. Eu sirvo a Deus não é pelo que eu sou pastor, eu não sou líder, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Eu sirvo a Deus porque ele morreu na cruz por mim. O Evangelho de João tem um texto, se não me falha a memória, o capítulo 15 ou capítulo 14, eu não lembro agora, ou é 14, 15 ou 15, 14. Que ele, estando com eles quem? Os seus discípulos, ele diz assim: quem tem amor maior do que esse? De dar a vida pelos seus amigos? Eu acredito que quando falou isso, ficou aquele silêncio, um olhando para a cara do outro, pensando assim: quem que vai morrer hoje? E ele mesmo responde: eu morro por vocês, e vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Porque vocês são meus amigos, sabe por quê? Porque tudo quanto meu Pai tem revelado a mim, eu tenho revelado a vocês. Isso revela a nossa intimidade. Porque antes precisava de um monte de intermediário, agora não, você está conectado direto. É que ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele está dizendo? Quando eu morrer, aquele véu vai se rasgar. Sabe o que ele está dizendo? Você não precisa mais de um sacerdote. Você vai ter um sacerdote por honra e não mais por necessidade. Porque agora você se torna o seu próprio sacerdote. Você se torna agora responsável pela sua vida espiritual. Você se torna agora responsável pelos seus atos. Você se torna agora responsável pelo que você come, pelo que você bebe, pelo que você executa. É isso que Paulo está trazendo à consciência da igreja de Corinto. Ele olha para a igreja de Corinto e fala assim: eu vou falar como se fosse eu escrevendo uma carta para a igreja de Corinto. Vocês estão malucos? Me mandaram um WhatsApp aqui dizendo que tinha 100 pessoas da igreja e saiu 20 pessoas com fome, porque vocês comeram escondido no cantinho para que aquelas outras 20 pessoas não comessem. Vocês estão doidos? Paulo dizendo assim: eu estou ouvindo algumas coisas, eu queria não acreditar nisso. Verso 17 em diante, ele diz assim: eu queria não acreditar nisso, mas de alguma maneira eu sou conduzido a acreditar, porque possivelmente isso realmente esteja acontecendo. Entre vós alguns que estão indo, comendo e não esperando, e além disso estão até mesmo se embriagando com aquilo que está levando para o templo, enquanto pessoas sentem fome. Vou trazer isso para o mundo espiritual. Sabe o que é? Quantos de nós, o ruim de estar gravando é que às vezes é difícil a gente falar algumas coisas, mas azar. Vou falar bem provocativo hoje para guardar na sua mente, amém? Vou provocar você hoje. O quanto de nós estamos bem cheio, bem farto, e chega no nível de nós estarmos até de saco cheio de ir para a igreja, de fazer alguma coisa na igreja, de fazer alguma coisa para o Senhor, de estar recebendo uma palavra, de estar tendo um tempo de oração, de estar tocando um instrumento, de estar ministrando uma aula para o infantil. Você vai assim: não aguento mais isso, enquanto pessoas que moram do lado da sua casa estão morrendo de fome da presença. Qual foi a última vez que você bateu na porta do seu vizinho e falou assim: vizinho, deixa eu fazer uma oração por você? A Bíblia fala de duas coisas, entre outras, mas duas coisas principais. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe o que é temor? É zelo pelo que Deus é. Temor não é medo. Temor é respeito pelo que Deus é.
é zelo pelo aquilo que Ele é. Eu vou zelar pelo que Ele é, eu vou zelar pelo nome dEle, eu vou zelar pelo que Ele fez, eu vou cuidar daquilo que Ele me confiou. Isso é zelo. Então, ao zelar por Deus, eu me torno sábio. E a Bíblia diz que quem ganha a alma, sábio és. Você já parou para pensar? Quantos anos você está na igreja? Você ainda não gerou ninguém. Será que você não é um obeso espiritual? Você vem, come. Você está tão cheio que você está com dificuldade de mobilidade espiritual. Quando pede alguma coisa para você, você acha que você está tão pesado, você é tão grande espiritual, que você fala assim: não vou não, você vai me cansar. Não vou não, vou ter que fazer esforço demais para isso. Vocês estão aqui ainda, amém? Você acha que você sabe demais? Você acha que você faz demais, mas vive pecando contra o Senhor, então não tem sabedoria nenhuma, porque não zela pelo nome dEle. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Imagine o que as pessoas ao redor estão vindo. Nós temos que zelar pela igreja. Paulo está dizendo isso nesse texto. Nós temos que zelar pelo nome de Cristo. Nós temos que zelar pela ordem de dentro da igreja. Como que alguém fica embriagado aí dentro? Como que alguém deixa o outro passar fome? Como que alguém faz esse tipo de algazarra e está falando o que está fazendo em nome dEle? Eu vou ser sincero com você, irmãos. Se eu não conhecesse a Deus como eu conheço, se Deus não tivesse tocado na minha vida como Ele tocou, algumas experiências que eu tive com crente faria eu nunca querer saber de Deus. Porque muitos são arrogantes, porque estão lá desse tamanhão espiritual, mas não tem obras. A Bíblia diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé através das obras. É isso que Tiago escreve. Eu não estou aqui para brigar com você. Eu estou aqui para dizer uma realidade. Seja sincero. O que você fez de diferente hoje para vir tomar a Santa Ceia? Tá vendo como tá ficando comum? Tá vendo como tá ficando comum? O que essa semana você fez a mais para você comer do pão e do cálice? Talvez você até reclamou de estar aqui hoje. Não é sobre mim, irmão. Não é sobre as pessoas que te recepcionam. Não é sobre as pessoas que limparam a igreja. Não é sobre as pessoas que tocam algum instrumento. Porque eu não morri por você. Deixa eu dizer algo. E não vou morrer por você. Eu morreria para aquele que me deu a vida. E pode parecer isso muito chocante, mas eu não posso morrer por você, porque senão vou achar que eu sou Cristo. Eu morreria por Cristo, mas eu não morreria por você. Mas seu pastor da igreja, você está maluco? Não estou maluco, eu estou trazendo para você consciência. Quando você veio para cá, você não vem por mim. Quando você pega o pão, você não faz por mim, você não faz por quem está fazendo. Você faz para aquele que morreu por você. Você faz pelo aquele que deu a vida pela sua. Eu estou fazendo pelo aquele que deu a vida por mim. Então, irmão, você pode me trair, pode falar mal de mim, pode me cuspir, pode fazer o que quiser, porque o que você fizer nunca vai ser maior do que o que Ele fez por mim.
Esse é o nível de consciência que nós temos que ter. Então você pode fazer o que você quiser, você pode tratar com os desdenhos, você pode fazer o que você quiser, você pode abandonar, você pode não fazer. Eu não vou fazer não porque o pastor é chato, porque o meu líder é chato. Eu não vou fazer não porque a igreja é folgada, porque isso. Faça o que você quiser, nada que você faça vai ser maior do que o que Ele fez por mim. Então eu vou continuar fazendo, porque eu entendi que eu venho para a Santa Ceia para honrar o que Ele fez. Às vezes cansado, às vezes triste, às vezes amargurado, mas nunca desfalecido na fé. Porque eu posso vir do jeito que for, mas eu não vou voltar do jeito que eu vim. Eu posso vir do jeito que for, mas eu não vou voltar do jeito que eu vim. Sabe por quê? Porque se realmente eu vim aqui para tomar Santa Ceia, se realmente eu vim aqui para honrar o verso 29 que diz: eu vim aqui para honrar o Senhor, tratá-lo com distinção. Aí eu quero compartilhar com você, se você quiser abrir Isaías capítulo 59. Olha que loucura que fala a respeito de Isaías capítulo 59, a qual o centurião uma vez pergunta para um dos apóstolos se ele estava falando dele de alguém, aonde eu sinceramente no começo eu pensava que esse texto estava sobre a crucificação, eu pensava que estava no Novo Testamento, e ao conhecer um pouco mais da palavra de Deus, descobri que isso é uma visão que Deus deu a um dos maiores profetas, um dos maiores livros da Bíblia, Isaías capítulo 66, são 66 capítulos de um profeta que se colocou na brecha, que fez a diferença, e ele viu o futuro. Fala junto comigo, ele viu o futuro. Isaías não viu a cruz, mas ele serviu a Deus como se a cruz já tivesse existido, porque ele viu a cruz. E olha que o capítulo 53 está dizendo de Isaías, ele fala algo muito intenso, e é sobre isso, é por isso que eu estou aqui, é por isso que você deveria estar aqui, é por isso que nós deveríamos estar aqui, é por isso que nós deveríamos fazer as coisas sem reclamar para o Senhor. Eu não estou falando para você acoitar coisas erradas, mas estou falando que às vezes nós reclamamos demais para fazer as coisas para Deus, às vezes nós falamos demais para fazer as coisas para Deus. Verso 3. Vamos começar lá do verso 1. Isaías capítulo 53, verso 1. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca, ou seja, em lugar improvável. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha beleza alguma que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou as dores e os sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queríamos ver, nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava o castigando, que Deus estava maltratando e o ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Eu não venho na igreja porque é um hype. Eu não venho na igreja para eu postar foto do copinho da Santa Ceia para mostrar para as outras pessoas que eu sou uma pessoa um pouco melhor. Não tenho nada a ver. Se você quiser colocar foto do que você quiser, problema seu, a rede social é sua. Mas eu estou falando que não é isso que me motiva a estar aqui. O que me motiva a estar aqui é porque
Quando ninguém acreditava em mim, Ele acreditava. Quando nada dava certo na minha vida, Ele acreditava que ia dar certo. Quando tudo deu errado, Ele falou: fica calmo, vai dar certo. Quando todos me abandonaram, Ele estava lá. Quando todos vão me abandonar, Ele vai estar lá. E tudo que eu possa fazer ainda é muito pouco por tudo que Ele já fez. É sobre isso que é a Santa Ceia. A Santa Ceia que Paulo está alertando a igreja de Corinto não é para trazer para ela um peso, mas trazer para ela uma consciência. Não é para você ficar preocupado: eu vou tomar Santa Ceia e vou morrer, eu vou tomar Santa Ceia, e agora o pecado. Tem gente que não toma Santa Ceia, que fala assim: eu estou em pecado. Irmão, por que você não toma Santa Ceia? Porque eu estou em pecado, pastor. Deixa eu dizer algo para você: você já identificou o pecado? Já? Por que você não toma Santa Ceia e para de pecar? Aí você fala assim: pastor, mas eu não aguento. Então pega esse copo e faça um desafio com Deus hoje. E fala assim: Deus, eu peco, eu faço isso, mas tudo que depender de mim, eu nunca mais serei aquele homem. Eu vou comer desse pão, eu vou beber desse cálice, eu vou sair dessa porta, e nunca mais eu vou ser quem era. Eu conheço um Deus do impossível. Eu conheço um Deus que, se você pegar esse copo, se você pegar esse suquinho, esse suquinho, esse pãozinho, que não tem valor nenhum. Acho que a igreja paga 50 centavos, 60 centavos, nem sei quanto custa. Não tem valor financeiro. E não dá para encher a barriga, não dá para fazer nada. Mas se nós soubermos o que isso significa, se nós consagrarmos, se nós cremos, se nós tratarmos isso com a honra merecida, tudo será diferente. Sabe qual era o problema? Judas estava no lugar que muito queriam estar. Judas estava em uma posição que muitos queriam acessar. Mas sabe o que acontece? Ao longo do tempo, se nós não tivermos consciência, aquilo que nós estamos vivendo se torna tão comum que a gente trata com desprezo. Coisas tão comuns do nosso dia a dia, que esses dias eu falei na igreja, eu vou voltar a dizer para falar para vocês, falei com a igreja que é você. Você sabia que aquilo que você está vivendo hoje é a oração de muitas pessoas? Já parou para pensar que a oração, o que você está vivendo hoje, e às vezes você está tratando a sua casa com desdenho, você está tratando a sua despensa com desdenho. Você sabia que possivelmente é aquilo que você está hoje, tão acostumado que até reclama, tem sido a oração de muitas pessoas. Esses dias eu entrei no meu carro e voltei para minha casa chorando, depois de poder ir no mercado fazer compra. E o meu filho falou assim, ele chama de iogurte Butti. Eu quero Butti amarelo, aqueles frutap grandão. Aquele Yakutão desse tamanho de 1 litro, que é R$10. E eu quero Butti rosa. E ele passou na frente do freezer de sorvete e falou assim: eu quero um sorvete. Eu comprei os Butti dele, coloquei no carrinho. Comprei o sorvete dele, coloquei no carrinho. Eu não estou falando aqui que eu sou melhor do que ninguém, irmão, mas eu não precisei fazer conta. Eu sei o quanto é difícil. E eu às vezes vou com alguns irmãos, eles vão fazer algumas compras, eles ficam fazendo conta. Eu só posso levar isso, só posso levar aquilo. Tem pessoas que às vezes ele só tem R$500 para ele fazer o mercado dele. Então ele tem que fazer, às vezes ele seleciona os produtos antes dele ir para o mercado.
Então se o filho dele às vezes pedir isso, ele não vai conseguir. Eu entrei dentro do carro e comecei a chorar. Porque na minha infância eu fiquei doente por um Danone. E a minha mãe entrou no quarto, porque não tinha o que a gente fazer, não tinha dinheiro. Minha mãe entrou no quarto e foi orar, irmãos. Porque a gente não tinha dinheiro, não tinha o que fazer. A gente não tinha muito conhecimento de Deus. A minha avó estava no círculo de oração, mas a gente não ia muito na igreja. Tinha uma Bíblia velha em casa. E algumas pessoas falam assim: o brinquinho é doido, por que você aguenta o brinquinho? Porque o brinquinho nesse dia me colocou no quadro da bicicleta e me levou até um boteco na rua da minha casa. Isso era uma sexta-feira. Ele falou para o dono do boteco: por favor, você pode vender para mim aqueles danoninhos que você quebra, fica 4 na bandejinha. Não uma bandejinha não, 4 Danone, porque lá em casa o pessoal me chamava de nenê. Me chama, alguns ainda me chamam. O nenê está doente. Eu vivia no bairro, era um bairro muito pequeno. De vontade de tomar Danone. Irmão, já fazia muito tempo que eu não tomava Danone. E naquela época a propaganda da Danoninho aparecia na TV o tempo todo. Eu lembro como se fosse hoje. O cara olhou na minha cara, olhou na cara do brinquinho e falou assim: esse filho sem pai, ele não tem pai, quem que vai pagar isso na segunda-feira? Meu pai tinha morrido fazia alguns dias, assassinado pelo meu tio na época. Sabe o que é a força de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus? É quando você não desiste, irmão. Eu morava num bairro distante do centro da cidade. O brinquinho me colocou no quadro da bicicleta e me levou até o centro da cidade, de bicicleta. Quem conhece a Aparecida sabe o tanto de morro que tem aquele trem. E sobe morro, e desce morro, e vai. Tinha um senhor gordinho que ficava sentado bem na frente do mercado. Antigamente, eu não sei se você vai lembrar, o supermercado tinha os caixas, e os donos, os gerentes do mercado ficavam sentados numa mesona perto da rua ali. Ele chegou e falou assim: você pode vender um Danone para mim? Eu pago segunda-feira, porque a gente vai trabalhar esse final de semana. Segunda-feira eu pago isso para você. Aquele cara olhou para mim e falou assim: esse não é o filho do Murilo que morreu? Eu falei: pronto. Ele falou: é. Entre e pega o Danone que o menino quer. E eu estou mandando uma compra para casa dele. Porque a mãe desse menino por muitas vezes matou a fome do pessoal da vila. Ela pagava toda segunda-feira o pão e o leite de todos que moravam nessa vila aqui do lado. Muitas vezes ela veio aqui e matou a fome de muitas crianças. E hoje eu vou fazer. Por que eu estou falando isso para você, irmão? Sabe o que acontece? Tem coisas que são tão cotidianas na nossa vida que nós estamos desvalorizando. Alguns anos atrás, mano, não tinha geladeira. Nós só tinha uma televisão, tinha que ficar esperando um assistir para o outro assistir. Algum tempo atrás, irmão, sabe o que a gente fazia? Fritava a mortadela e colocava um pouquinho de ovo para ficar diferente. Esse negócio aí de feijão gordo, naquela época era feijão de pobre, porque nós catava o resto que sobrava no mercado, era tudo as pontas, chamado rebotagem, ponta de carne, jogava tudo com feijão para engrossar, para a gente misturar com comida e comer, era isso que tinha. Eu não estou falando que nós temos que ficar lembrando disso e achando que aquilo era bom. Eu estou falando para você que possivelmente hoje você já não está mais naquele lugar que você estava. E sabe o que acontece quando Deus fala algo para você, você não faz? Sabe o que acontece quando Deus pede algo para você, você não faz? Sabe o que acontece quando você vai tomar a Santa Ceia? Você vai tomar esse copinho aqui, tomar esse suquinho aqui, vou voltar para minha casa como antes. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Se for para você fazer isso, realmente não faça. Falei, eu avisei.
Tem coisas que você não precisa ser profeta. Possivelmente o que você está vivendo hoje é a oração de alguém. Você consegue entender isso? As pessoas que caminham mais perto de mim, irmão, nunca teve uma vez que eu sentei para comer alguma coisa que eu comi alguma coisa diferente daquele outro que a pessoa que estava sentada do meu lado. Pessoas já andaram comigo de carro, já foram viajar comigo para vários lugares. Carlos já foi viajar comigo, Henrique já foi viajar comigo, Ivair já foi viajar comigo, Ercílio foi viajar comigo. O Ercílio geralmente é ele que paga a minha comida. Senta na mesa, o que nós vamos comer, né, Claudinha? Já comemos só frango em casa que nós compramos, lembra? Vai lá, pega 20 reais de frango para 6 pessoas para nós comer. Nós sentava todo mundo na mesa, era frango e arroz, arroz e frango é o que tinha. E hoje nós estamos aí, irmão, reclamando de tudo. A culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do capeta, a culpa de não sei o quê. Irmão, eu quero que eles vão tudo ter a conta deles com Deus. Eu sou aquele que estou fazendo tudo pelo aquele que realmente pagou um preço pela minha vida. E se eu tiver que passar pelo vale, eu vou passar feliz. Se eu tiver que descer o mais profundo abismo, Ele estará comigo. Se eu tiver que subir o mais alto monte, Ele vai estar comigo. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar comigo. Se Ele preparar um banquete, eu vou sentar na mesa. Mas eu quero voltar para a casa dele todos os dias. Eu quero ir para a casa do Senhor todos os dias. É sobre esse momento que nós temos que aprender a viver, irmão. Santa Ceia é um lembrete daquilo que Ele fez, o que nós devemos fazer, ou o que nós deveríamos estar fazendo ao longo do mês, o que nós deveríamos estar fazendo ao longo dos dias. Não é só no dia da Santa Ceia. O que nós deveríamos estar fazendo, ou o que nós devemos estar fazendo. Para de ter memória curta, irmão. Glória a Deus, irmão. Ele vai errar a fruta, ele vai pegar de plástico aqui, uma hora ele vai ver. Nós temos que parar de ter memória curta, queridos. Porque a nossa memória curta faz a gente tratar com desprezo aquilo que deveríamos tratar com honra, e faz esquecer pessoas que não esqueceu de você no momento da sua dor. Então pode para muitos não fazer diferença, mas alguém ter coragem, andar comigo 6 km no quadro da bicicleta, indo para o centro, depois mais 6, 7 km voltando para casa para comprar um Danone, para mim faz muita diferença. Porque às vezes a gente tem a memória muito curta, passa-se os anos, a gente começa a esquecer o que aquelas pessoas fizeram pela gente. Nós começamos a esquecer do que a gente já viveu. Sabe o que acontece? Nós vamos para a igreja e começamos a comer banquete, começamos a nos embriagar com aquilo que nos é servido e voltamos para casa sem fazer nada para ninguém. E pior, desprezando o ambiente que Deus nos colocou. Era isso que Paulo estava dizendo para eles, assim: vocês estão desprezando o ambiente que eu coloquei vocês. Estão se fartando daquilo que Deus te deu, tratando ele com desdenho. Vou voltar a dizer para você, não é sobre mim que eu estou pregando hoje, é sobre Cristo. Não é sobre essa instituição religiosa, é sobre a igreja verdadeira que somos nós conectados. Cristo é o cabeça da igreja, mas a igreja ela só é igreja quando tem braço, perna, corpo. Ou seja, quando nós estamos reunidos aqui, nós somos igreja. Quando nós estamos separados, nós somos uma amputação. Mas quando nos reunimos, é quando Cristo faz. Tem muitas pessoas que falam mal da igreja. Tem muitas pessoas que estão falando que não vão mais para as igrejas. Tem muitas pessoas que... Sabe por quê, irmãos? Porque eles não entenderam o princípio ainda de ser corpo. Porque a igreja realmente não é uma instituição. A igreja realmente não é esse prédio. A igreja somos nós sentados aqui, ouvindo que Cristo morreu por nós. E agora nós nos conectamos com eles e honramos o que Ele fez. Esse prédio pode acabar, a gente pode não estar aqui mais, ele pode fechar.
Mas o que nós vivemos aqui não pode acabar. O que nós vivemos aqui não pode ter uma conotação ruim. Então ele fala: você que não vai honrar o que ele fez, não coma, não beba. Não é sobre pecado mais que Paulo está pregando. Paulo agora está pregando sobre consciência. Porque muitos de nós pecamos ao chegar aqui, mas agora nós temos a consciência do nosso pecado. E agora não queremos mais pecar. Era isso que ele queria que Judas entendesse. Judas, vem aqui, coma desse pão, coma desse cálice. Eu sei que você pecou, eu sei que você me traiu. Possivelmente não tem mais volta, Judas. Eles já estão chegando aí, possivelmente não tem mais o que fazer. Eu vou para a cruz de qualquer jeito. Mas Judas, deixa eu dizer algo para você. Não é sobre o que você fez, é sobre como você vai responder com aquilo que você fez. Não é sobre o seu pecado, mas sobre a consciência do seu pecado. Que agora você não vai ser mais quem você era, mas agora você vai ser uma pessoa totalmente diferente. Então, filhos dessa casa, deixa eu dizer algo para você. Eu não pego no seu pé porque eu quero ser melhor do que você. Eu às vezes não vou pegar no seu pé porque eu quero humilhar você. Eu quero pegar no seu pé para que você não trate aquilo que é para tratar com honra, com desonra. Quando eu às vezes falo para você vir no DNA, quando eu falo para você vir na oração às 5h30 da tarde, 5 horas da tarde que a gente tem aqui, não é porque eu quero simplesmente pegar no seu pé e falar que você ou eu sou melhor do que você, não. Eu preciso ensinar você a tratar isso aqui com honra, porque se você tratar isso que Deus te deu com honra, é o que vai realmente fazer diferença na sua vida. Não é o quanto você prospera, não é o quanto você adquire, não é o quanto você cresce, é o quanto você adquire de consciência, dizendo: Pai, eu não cheguei aqui sozinho, Pai, eu não sou nada sem o Senhor. É sobre esse estado de consciência, é sobre esse momento que se chama Santa Ceia. E hoje o Espírito Santo me constrangeu a falar com vocês a respeito disso. De você hoje entender que você precisa ser como uma criança, sem medo, sem vergonha. Fala para mim. Quantos de nós teríamos vergonha de fazer o que ele está fazendo? Quantos de nós estamos criando tanto pudores que estamos nos tornando distantes do Senhor? A gente já não chora mais, a gente já não se entrega mais, a gente já não come mais, a gente já não bebe mais. O Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer para você: primeiro, eu te amo. Porque é isso que Isaías está dizendo. Ele te amou, ele morreu, ele sofreu. Segundo, não se farte e deixe os outros com fome. Paulo não estava falando que eles não podiam comer, só está dizendo assim: não coma e deixe as pessoas com fome. Sabe o que isso quer dizer? Não adianta você conhecer Jesus só para você. Jesus tem que tocar você, tem que tocar o seu esposo, tem que tocar o teu pai, tem que tocar a tua mãe, tem que tocar a tua rua, tem que tocar o teu trabalho, tem que tocar os seus vizinhos, tem que tocar alguma coisa. Senão você só é um que vai para a igreja para se fartar e volta para casa, e as pessoas estão morrendo de fome ao seu redor. Primeiro, eu te amo. Segundo, coma, mas não esqueça dos que têm fome. Terceira, eu te amo, coma, não esqueça de quem tem fome. E o terceiro, não faça de qualquer jeito aquilo que custou a minha vida. Guarda bem isso.
não faça de qualquer jeito aquilo que custou a minha vida. Você não vem só para um culto, você não vem só em uma igreja, você não vem só em uma reunião espiritual, você não vem só numa reunião religiosa. Você vem lembrar de alguém que morreu por você. Quando você está limpando os banheiros da igreja, você está falando assim: eu estou fazendo porque alguém morreu por mim. Quando eu estou tocando um instrumento, eu estou aqui porque alguém morreu por mim. Quando eu estou pregando, quando eu estou falando, quando eu estou cuidando das crianças, quando eu estou cuidando da minha casa, porque alguém morreu por mim. Quando eu estou cuidando do meu filho, alguém morreu por mim. Como você se sentiria trocando a sua vida com alguém que desperdiçaria ela? Ei, Moisés, vamos trocar minha vida pela sua? Que Deus o guarde e o proteja, mas eu troco a minha vida, eu morro, e amanhã você está fumando, se prostituindo, usando droga, roubando, matando pessoas, mas eu dei a minha vida pela sua. Ontem estava todo mundo fazendo louvor, e pode ficar sossegado, ontem eles estavam tudo fazendo louvor aí ontem. Leva o cacho para eles comer, pelo amor de Deus. Pronto. Vocês ficam criando problema em vez de solução. Dá o cacho para eles comer, que já tinha ficado quieto. Aí ainda fica brabo ainda. O recurso da igreja é para isso mesmo, mano. Se não for para isso, não serve para nada. Para mim, recurso, se não for para cuidar de pessoas, recurso não presta para nada. Como você se sentiria se você morresse por aquilo que as pessoas desprezassem? Isso é Santa Ceia, tratar isso com honra. Quando você for fazer qualquer coisa, porque a Bíblia diz: faça tudo como se fosse para o Senhor. Quando você estiver cozinhando para a sua família, você está fazendo a obra de Deus. Quando você está limpando a sua casa, você está fazendo a obra de Deus. Quando você está dando aula, quando você está lá naquela operação daquele trabalho, quando você está aplicando uma injeção em alguém, tudo faça como se fosse para o Senhor, porque no final Ele morreu para que você vivesse. Então a sua vida não mais te pertence, pertence a Ele. Por isso que Ele diz: essa é a minha vida que é dada por vós, fazer isso em memória de mim. Então Santa Ceia é isso. Nós não temos o costume de dizer quem pode, quem não pode, mas eu tenho a obrigação de dizer: se não for para ser diferente, não faça. Não é sobre o seu pecado, é sobre a sua consciência de não pecar mais. Pastor, antes de entrar na igreja eu pequei, eu estava aqui no culto, eu pequei. Legal, você pecou? Identificou o pecado? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Confessa ao Senhor, pega e vai. Pastor, eu preciso ser curado essa noite. Eu tenho uma doença emocional, eu tenho uma doença física, eu preciso ser curado. Esse cálice, esse pão, o sentimento, o significado dele é cura, é libertação. Não é o pão, mas o que o pão significa. Porque segundo que Isaías diz, Ele morreu por um propósito, e o propósito é que você fosse curado. O propósito foi para você ser transformado. O propósito foi para você ser alcançado. E sabe o que acontece? Depois de você ser curado, depois de você ser liberto, depois de você ser alcançado, Ele fala assim: agora o meu cálice. Sabe o que é o cálice? O sangue derramado.
O sangue derramado é um símbolo de purificação. Ele está dizendo: você chegou aqui sujo, mas agora eu te limpo. E se ele te parasse só aí, tudo bem, mas ele fala assim: eu ainda vou ter uma aliança contigo. Sabe o que é aliança? Aliança é um ciclo sem fim. Fala junto comigo: aliança é um ciclo sem fim. Que tem ciclos que tem fim, mas com Deus não, porque nós já estamos vivendo a nossa porção da eternidade. O ciclo sem fim, que ele está dizendo que você nunca vai saber mais o que é início e o que é fim. Você não vai saber mais quando você era pecador e não era mais. Você não é, porque já não mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É um ciclo sem fim. Essa é a aliança dado por vós, pelo meu sangue. O sangue que limpa e que te dá relacionamento, que te dá intimidade. O corpo cura, o corpo liberta. O pão cura, o pão liberta, o pão transforma. A aliança diz: eu acredito que você não vai ser mais o que você era antes. Eu acredito na sua cura. Eu acredito na sua libertação. Eu acredito no que você é a partir de agora. Eu acredito no que você é a partir de agora. Não é o que você fez, porque o meu corpo pagou o que você fez, e o meu sangue acredita no que você vai fazer. Isso é Santa Ceia. Então a Santa Ceia não é uma forma religiosa que eu posso dizer: você está em pecado e você não está em comunhão com a igreja e você não pode tomar. A Santa Ceia não é sobre mim. Eu não morri por você. A igreja não vai morrer por você. Essa instituição não vai acabar por você. Mas Cristo morreu por você. Cristo ressuscitou por você. Cristo viveu e Cristo vive por você. Então faça isso valer a pena. Em tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Para de tratar as coisas com desdenho. Para de achar tudo normal, porque tem coisas que nós estamos tratando como normal, que são extraordinárias. E a Santa Ceia é uma delas. Santa Ceia é o tempo extraordinário.